Olá pessoal, vamos à nossa segunda aula sobre transformações lineares. Nessa aula a gente vai continuar a nossa discussão que iniciamos na aula passada, quando a gente introduziu o conceito de transformação linear, né? Bom, deixa eu colocar aqui em tela cheia. Lembrando a vocês o conceito de transformações lineares, né? Bom, uma transformação será linear, lembrando aqui, é uma função entre dois espaços vetoriais que satisfazem essas duas propriedades, né? T aplicado ao vetor U mais V é igual a T de U mais T de V. E T aplicado ao vetor alfa U é igual a alfa T de U, né? Onde T de U é a imagem de T, da função T no vetor alfa, escalar alfa vezes T de U. E na aula passada a gente introduziu esse conceito de transformação linear e vimos o último teorema da aula, foi que uma transformação linear ela é totalmente caracterizada quando você define uma base para o seu espaço vetorial V e você pega vetores arbitrários W1 e Wn em W, né? Então existe uma única transformação linear que T, a imagem da transformação T em cada elemento da base que você fixou, beta, é igual a Wi. E essa transformação ela será dada como sendo uma combinação linear dos elementos W, cujos coeficientes dessa combinação linear são as coordenadas do vetor U na base beta. Ok, isso foi o que a gente viu na aula passada. Nessa aula de hoje a gente vai aprofundar esse conceito falando sobre transformações lineares que são sobrejetoras e injetoras. E a gente vai introduzir o conceito de núcleo de uma transformação. Bom, para isso então eu vou pegar uma transformação linear entre espaços vetoriais V e W e vamos relembrar a vocês o conceito de conjunto imagem, né? A imagem de uma função T é simplesmente o conjunto de todas as imagens da minha função T de U, onde U varia no meu espaço vetorial V grande. Esse conceito aqui é o conceito padrão, que inclusive a gente aprendeu no colégio, de conjunto imagem. O conceito novo aqui é o conceito de núcleo, ou kernel da minha transformação. O kernel da minha transformação T vai ser definido como sendo o conjunto dos vetores em V grande, que é o domínio da minha função T, tal que T de U é o elemento neutro. Então, grosseiramente falando, esse kernel vai ser o conjunto dos vetores em V grande que anula a minha transformação linear. É importante observar que a imagem é um subconjunto do meu contradomínio e o kernel da minha transformação ele é um subconjunto do meu domínio. Certo? Bom, a gente vai mostrar, o próximo resultado, vai mostrar que a imagem e o kernel de uma transformação são subespaços vetoriais. Então esse é o teorema. A imagem e o kernel de uma transformação linear são subespaços vetoriais de V e W. Certo? Bom, a prova é bastante simples. É claro que a imagem e o kernel de uma transformação são conjuntos não vazios, né? Pois o elemento neutro pertence à imagem de T, porque T é linear, e a imagem do elemento neutro é o elemento neutro também. Então, esses dois subconjuntos são não vazios. Se eu pego T de U e de T de V, dois elementos na imagem, então eu sei que T de U mais T de V, como T é linear, pode ser escrito como sendo T de U mais V. Logo, T de U mais T de V está na imagem de T. Analogamente, se eu pego alfa, um escalar, e T de U um elemento da imagem, então alfa de T de U, como T é linear, eu posso escrever como sendo T de alfa de U. Né? Então, como alfa T de U pode ser escrito como sendo a imagem de T aplicado ao vetor alfa U, então este vetor aqui está na imagem de T. Isso mostra, né, que a imagem de T é um subespaço vetorial. Eu vou deixar como exercício vocês terminarem a demonstração para o caso do kernel, mostrar que o kernel é um subespaço. É bem simples também essa demonstração, certo? Bom, vamos fazer dois exemplos.
Considere T uma transformação linear de R3 em R3 definida como sendo essa função aqui. Ele pede para você determinar a imagem e o kernel dessa transformação. Muito bem, o kernel, pela nossa definição, é um vetor está no kernel se e somente se txyz é igual ao vetor nulo. E a gente sabe que txyz é x2y0. Então, desta linha aqui, se isso aqui é zero, significa que x é igual a zero e y é igual a zero. Mas a minha transformação ela não utiliza a terceira variável z. Então z fica livre. Então, um elemento está no kernel, se e somente se um vetor está no kernel, o vetor xyz está no kernel, se e somente se xy é igual a zero e z é uma variável livre. Logo, este vetor está no kernel, se e somente se ele é gerado, né, por esse vetor 0, 0 e 1. Então o kernel é gerado por esse vetor 0, 0 e 1. Então a gente determinou então quem é o kernel da nossa transformação. O conjunto imagem. Bom, o conjunto imagem ele é, por definição, o conjunto de todas as imagens da minha função t aplicada nos vetores x, y, z, onde x, y, z é um vetor em R3. De um lado. Por outro lado, txyz, pela definição dele, é x2y0. Então o conjunto de imagem de t vai ser o conjunto dos vetores x2y0, onde x e y são números reais. Certo? Bom, como em minha terceira variável ela é constante igual a zero, né, então esse conjunto ele é gerado por dois vetores, né, 1, 0, 0 e 0, 2 e 0. Né? Isso aqui a gente já viu exaustivamente na primeira parte do curso. Por fim, notando que t de 1, 0, 0 é igual a este vetor e t de 0, 1, 0 é igual a 0, 2 e 0, então eu tenho que a imagem de t ela é, na verdade, o subespaço gerado por esses dois vetores aqui, que são iguais a esse. Então a gente determinou então a imagem e o kernel desta transformação em particular que ele deu. Ok, próximo exemplo é um pouco mais complicado. Ele pede para você encontrar uma transformação linear de R3 para R4 que satisfaz essa propriedade. Então vamos encontrar então, vamos construir essa tal transformação linear. Muito bem, eu vou primeiro denotar como beta o conjunto formado por esses dois vetores. Aqui de cima. A primeira observação é que esse conjunto beta ele é linearmente independente. Certo? É fácil ver isso, né? Só você fazer uma combinação linear nula e aí você mostra que os coeficientes são nulos. Certo? Bom, como esse conjunto ele é linearmente independente, né? E ele gera meu conjunto imagem, ele é uma base então para o meu conjunto imagem. A gente precisa achar quem é a t. Bom, para a gente achar a t, eu vou proceder da seguinte forma: eu vou achar propriedades que essa t deve satisfazer. Uma vez que eu sei a propriedade que a t deve satisfazer, aí vai ser fácil construir essa transformação t. Bom, a segunda coisa, na verdade, depois que a gente viu que beta é linearmente independente, é você observar que essa tal transformação necessariamente deve existir dois vetores, o 1 e o 2, em R3, que satisfaz essa segunda linha aqui. Por quê? Porque a imagem de t ela é gerada por beta. Então, isso aqui tem que ser satisfeito. Onde t é a transformação procurada. Bom, desta forma, eu vou denotar W como sendo o subespaço gerado por o 1 e o 2. Bom, a primeira afirmação é que W ele é linearmente independente. Certo? Bom, como T de 1 e T de 2 é linearmente independente, a gente já viu isso, né? Então, como eu pego qualquer combinação linear nula de 1 e 1 e 2 vai satisfazer essa propriedade, né? T aplicado nessa combinação linear tem que ser zero, o elemento neutro, porque essa aqui é uma combinação linear nula e T é linear, né? A segunda linha é porque T é linear novamente, alfa A1 e A2 passa para fora, e T de 1
e T de U2 são esses vetores aqui. Como esses vetores são linearmente independentes, e eu tenho uma combinação linear nula, A1 e A2 devem ser nulos. Certo? Portanto, qualquer combinação linear nula de T1 e T de U2, os coeficientes dessa combinação linear devem ser nulos e, portanto, esse vetor, esse conjunto é linearmente independente. Ok, uma vez que você sabe que ele é linearmente independente, a segunda afirmação, o segundo passo é você verificar que o R3 ele é a soma direta de W com o núcleo. Certo? R3 é a soma direta de W com o núcleo. Para você verificar isso, a gente procede da seguinte forma. Se U está em R3, então T de U está na imagem. Logo, existe Y1 e Y2, números reais, que satisfaz essa primeira linha aqui, né? Certo? Porque T de U ele é o elemento da imagem, né? E a imagem ela gera essa minha transformação linear. Portanto, a segunda linha é simplesmente T de U1 e T de U2 são esses dois vetores, né? Passa esse Y1 e Y2 para dentro da minha transformação linear e, portanto, passando esse cara para a esquerda e usando a linearidade novamente, então U menos essa combinação linear tem que ser um elemento do kernel, porque T aplicado nesta diferença é o elemento neutro. Como este U menos essa combinação linear é um elemento do kernel, então existe um V que está no kernel da minha transformação linear, tal que U ele é igual a esta combinação linear aqui, mais V. Esta combinação linear aqui está em W, né? E V é um elemento do kernel. Então a gente acabou de mostrar que o R3, de fato, é a soma de W com o núcleo de T. Eu vou deixar como exercício vocês mostrarem que essa intersecção é o elemento neutro e, portanto, isso aqui é uma soma direta. Bom, uma vez que a gente tem que essa propriedade é válida, então eu sei que a dimensão do kernel tem que ser 1, né? Porque como isso aqui tem dimensão 3, isso aqui é uma soma direta, e isso aqui tem dimensão 2, então isso aqui tem que ter dimensão 1. O kernel tem dimensão 1. Logo, eu vou pegar somente um vetor a mais, o 3, que satisfaz essa relação. Bom, note que eu posso pegar o 1, o 2 e o 3 como sendo a base canônica. E, ao mesmo tempo, que satisfazendo a equação 1. Por quê? Pelo teorema da aula passada, dado uma base de R3 e dado 3 vetores, existe uma única transformação linear que realiza 1. E essa transformação linear ela vai ser dada por essa linha aqui. É só vocês lembrarem do último teorema da aula. A minha base é a base canônica, então as coordenadas da base canônica x, y, z do vetor x, y, z na base canônica é simplesmente ele mesmo. Por isso aparece x, y e z aqui. Então essa é a transformação linear que a gente construiu no teorema da aula passada. Certo? Estou utilizando esse teorema. E essa última linha aqui, última igualdade, é simplesmente usando o fato de que T de U1, T de U2 e T de U3 é a equação 1. Então, eu elejo então a minha transformação linear como sendo essa daqui. Então, essa vai ser o meu palpite para a minha transformação linear, que realiza o que ele pediu no exercício, certo? Bom, eu quero agora mostrar que essa transformação linear ela satisfaz o que ele pediu. Ou seja, o conjunto imagem ele é gerado por esses dois vetores. Bom, vamos mostrar isso, né? Como o R3 ele é a soma direta de W com o núcleo, então todo vetor x, y e z em R3 pode ser escrito de forma única como sendo da forma A mais B, onde A é um elemento de W e B é um elemento do núcleo da minha transformação. Certo? Portanto, T de x, y, z é igual a T de A, pois B está no kernel, ou seja, T de B é 0. Então T de x, y, z é igual a T de A, onde A é um elemento do W. Ora, esta linha precisamente mostra
o que ele pediu, que o conjunto imagem da minha transformação linear ela é gerada né, por dois vetores, né, que são os vetores 1, 0, 0 e menos 1 e 0, 1, 1 e 0. Terminando, são assim o exercício. Certo? Ok, pessoal, vou terminar por aqui. Nós continuamos então na semana que vem, novamente sobre transformações lineares. Um abraço.